Muito bem, estamos começando agora o programa Boa Noite Rio Branco desta terça-feira, dia 10 de março de 2015, o primeiro programa da semana. Eu lembro que nós estamos aqui de terça. Muito bem, está começando agora o programa Boa Noite Rio Branco desta terça-feira. Hoje é dia 10 de março de 2015, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós estamos sempre aqui com você de terça a quinta, a partir de 8h30, 8h45 da noite no máximo. Sexta-feira nós temos Tribuna Livre. Até quinta eu informo quem serão os nossos convidados e o tema a ser debatido no Tribuna Livre desta sexta-feira. Neste primeiro bloco, conforme anunciei na abertura do programa, eu recebo aqui com muita satisfação ele que é ex-deputado federal pelo PSDB, também foi primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Márcio Bittar, seja bem-vindo. Satisfação tê-lo conosco. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom registrar que a TV e Jornal Rio Branco sempre me deram espaço desde quando eu fui candidato a primeira vez. Então, muito obrigado por manterem essa prática de poder conversar com as pessoas, e principalmente agora que eu não possuo mandato. Então, é uma demonstração clara da política da empresa de abrir espaço para as pessoas que pensam e que compõem o aspecto da sociedade, né? Que pensam das variadas formas sobre o governo, sobre a vida. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você por ter vindo. Márcio, vamos falar, antes de entrar na questão das doações, aqui tem umas doações aí, né, para entregar para as vítimas da cheia do Rio Acre, que é o nosso tema. Eu quero te perguntar quais são os planos para o futuro. Você saiu da presidência do PSDB, mas pelo jeito continua militando. Tem planos para a política? Olha, o meu plano, uma coisa que já está decidida, é que eu não vou deixar de fazer política. Eu acho que o grupo que governa o Brasil e que governa o Acre estão fazendo mal para o país e mal para o Acre. E eu me acostumei na vida pública a pensar e a dizer o que penso, e eu vou continuar. Com mandato ou sem mandato, disputando outra eleição ou não disputando. Então eu vou continuar. Eu acho que o Brasil precisa vencer essa página. Eu venho estudando mais nos últimos anos. Esse ano, particularmente, eu vou aprofundar os estudos. E eu que já fui comunista do PCB, que há 31 anos estava em Moscou estudando marxismo, etc., compreendo que esse movimento de esquerda é um mal na América Latina, na Venezuela, Peru, Bolívia e no Brasil. Via de regra, é mais ou menos a mesma receita. Tomam conta do Estado, incham o poder, porque o partido tem que caber todo dentro da máquina pública, interferem na economia, aumenta a carga tributária, porque para você aguentar uma máquina pesada dessa inchada tem que aumentar a carga tributária. Faz uma política externa que é ideológica, que não é uma política externa em que o princípio seja o interesse nacional. E os resultados estão sendo colhidos agora. E veja, Arquibaldo, os partidos são feitos pela mesma matéria, que é ser humano. Portanto, não há partido que não tenha erro ou que não tenha pessoas que cometam erro. Mas há uma diferença entre quem nos governa e o resto todo. Porque a esquerda, ela se acha acima do bem e do mal. Há uma história que vem de longe, que vem dos fundadores do comunismo, que pregavam que o comunismo é uma coisa que eu como já disse, fiz parte, que praticamente pregava o paraíso na terra, sem Deus. E quem era encarregado de levar a humanidade a este paraíso na terra eram os partidos de esquerda. Nessa caminhada valia e continua valendo tudo em nome da causa. Então, as pessoas da esquerda que estão no governo, tanto aqui quanto em Brasília, quando praticam alguma coisa que é danosa ao país, elas não se sentem pecadoras. Por não se sentirem pecadoras, então não tem limite para nada. Então, essa é uma diferença, na minha opinião, assim, a mais forte diferença entre quem nos governa e os demais. Então eu vou continuar. Agora, eu saí de uma eleição e perdi a eleição, né? Então não é para mim dificuldade revelar
que você perde, eu pelo menos perdi a eleição e saio com problemas da campanha, saio com contas, embora o PSDB tenha assumido, né, o partido e tal, mas a responsabilidade é minha. Fui eu que falei com as pessoas, fui eu que contratei a produtora, advogado, etc. Então, isso é a minha prioridade. Eu preciso resolver questões, né? E essa é uma das razões principais para eu declinar de uma possível continuidade minha à presidência do PSDB. Então, como você já adiantou, o deputado Rocha vai assumir a presidência do PSDB, com meu total apoio, eu vou estar ao lado dele. Ainda não assumiu? Não, porque a direção nacional prorrogou por 2 meses o processo sucessório. Então, esse mês era já para começar a acontecer, vai para o mês que vem os municipais, em seguida o estadual. Mas está tudo certo, ele vai ser o presidente do partido, vai ser o meu presidente, com o meu apoio, com a minha ajuda, e por outras razões, né? Uma delas é que eu acabo de revelar. Então, Rocha vai ter muito mais condições, tempo, energia, né, para se dedicar ao PSDB, e não só ao PSDB, mas também na conversa com os outros partidos, com as outras legendas. Eu vou me dedicar a ajudar a fazer parte de um grupo de pessoas que querem, aqui no Acre, estudar mais sobre a tese liberal da economia, sobre o Estado de Direito Democrático, e usar um pouco esses conhecimentos para ajudar aqueles que queiram se aprofundar. Então eu vou ficar um pouco perto do ITV, tanto em Brasília, com o Aécio Neves, que me convidou, como aqui também no nosso estado. Mas estou tranquilo. Isso é um aceno de que você não estaria de forma alguma disposto a enfrentar uma eleição para a prefeitura da capital? Aquivaldo, eu já tenho idade para não ficar por aí fazendo profissão de fé, de que não serei mais candidato, etc. Portanto, o futuro pertence a Deus. O que eu posso dizer é que eu não tenho condições de pensar numa candidatura no ano que vem. Não tenho. Como eu falei, eu saí candidato, eu trabalhei muito por isso. Eu fiquei sem mandato 8 anos, eu fui deputado federal e depois fiquei mais 8 anos sem mandato até conquistar esse mandato que terminou agora. Eu trabalhei para ser candidato a governador. Você sem mandato, para conquistar um outro, é um processo difícil, você precisa ter muita dedicação, muita persistência, não perder o foco. E eu tive e conquistei aquele mandato maravilhoso, nunca vou esquecer disso, mais votado da história do Estado. Me concentrei em Brasília para me credenciar junto ao PSDB, junto ao Aécio Neves, enfim, porque eu achava que era obrigação de quem queria ser candidato a governador e governar o Estado do Acre, estar em sintonia com a direção nacional. A nossa aposta era e continua sendo Aécio Neves para presidente do Brasil. E eu precisava em Brasília me credenciar, criar credibilidade, confiança, conseguir virar primeiro secretário da casa, o apoio total da bancada federal, do Aécio Neves, de todos os companheiros do PSDB. Tive a oportunidade de ser candidato, disputei uma eleição, podia ter ganho a eleição, enfim, a diferença foi pouca. Mas é um processo, não é qualquer coisa, né? Você carrega com você milhares de pessoas que sonham contigo, então você perde, muitas pessoas perderam junto comigo. Então eu acho assim, esse ano é um ano de estudar, me qualificar mais, arrumar as coisas que precisam ser arrumadas e dar oportunidade a outras lideranças que tenham conteúdo e que se credenciem para disputar a eleição. Rio Branco, eu não vou mais ser o presidente do partido, mas eu sou um apoiador entusiasta de que o PSDB da capital tenha um candidato a prefeito. Rio Branco tem 2 turnos. Então, eu acho que é natural que os partidos queiram apresentar uma candidatura, etc. E eu sou defensor disso. Então, eu não pretendo ser candidato. Não faço isso profissão de fé, mas não pretendo ser candidato. Não tenho estrutura. Está na hora de eu me arrumar, e quem sabe no futuro. Márcio, onde é que a oposição errou? Foi uma disputa muito acirrada, o governo saiu vitorioso, ainda que não com a margem de diferença que eles gostariam, mas saiu vencedor. E onde é que a oposição errou, na sua opinião? Olha, já pequei muito pela franqueza. Aprendi a duras penas que às vezes
você não precisa mentir, basta você não falar. Mas ao ser perguntado, eu tenho que dizer o que eu acho. A diferença foi financeira. Eu não estou aqui chorando, leite derramado. Basta ver a prestação de conta deles. Eles declararam 16 milhões de reais. A minha campanha teve pouco mais de R$1 milhão. Né? Então é muita coisa. Veja, a campanha minha, ela seguiu muito par e passo a do Aécio Neves. O Aécio e eu, num determinado momento do primeiro turno, não estávamos projetados sequer que ia ter segundo turno, que iríamos para o segundo turno. E no final do primeiro turno, o Aécio cresce, eu também cresço aqui, e passa o Aécio para o segundo turno e eu também. E uma campanha, tanto dele quanto minha, que passou por muitas dificuldades no primeiro turno, no segundo turno ele pegou um embalo fantástico. A campanha nossa de governo aqui no Acre, ela pegou fogo no segundo turno. Tudo que a gente fazia eram multidões, em qualquer lugar do estado. Multidões, multidões, multidões. E as pesquisas diziam isso. Eu fui crescendo, fui para o segundo turno, fui crescendo. E a última pesquisa que eu tinha interna, eu tinha virado o jogo. E nós tínhamos 4 pontos à frente do atual governo. E eu dizia na sexta-feira e no sábado, dizia, olha, sem nenhum tipo de estrutura para o dia da eleição, nós ganhamos a eleição. Só que nós não enfrentamos um adversário normal, porque a esquerda não é normal. Ela vai fazer tudo o que pode e o que não pode para vencer e tomar a eleição. E ela fez. A esquerda não respeita a lei. A lei para a esquerda é a lei dela. Então eles colocaram mais pessoas uniformizadas em Rio Branco, com camiseta vermelha, do que tinha de polícia. Enfrentamento mesmo com a lei, que determina que você não pode fazer isso. O governador é um que tem que ser guardião da Constituição, né? Como o presidente da República também e tal. Então, desculpa a franqueza, mas fundamentalmente foi isso. Veja bem, em eleições passadas, eu compreendo que nós tínhamos falhas importantes do conteúdo da campanha, do programa. Essa campanha teve, nós tínhamos um programa redondo. E não foi programa, e não era um programa mirabolante, eu dizia com muita clareza aonde ia cortar gorduras no Estado, eu dizia com muita clareza que ia cortar 50% dos cargos de confiança, que ia acabar com a pensão de ex-governador, que ia diminuir o tamanho do governo, não tem cabimento lá que ter 67 órgãos entre secretarias, autarquias. Eu dizia claramente, eu vou gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas. Ia fazer um programa, instalar nos órgãos que fossem perdurar, uma política de contenção de despesa. Para você acompanhar em cada órgão, cada secretaria, o que se gasta de combustível, de aluguel, de diária e tal, é o dinheiro, para você ter dinheiro para outras coisas. Quando o Aécio veio ao Acre, ele não foi uma viagem qualquer, ele veio aqui para carimbar o nosso programa. Naquilo que eu dependia da palavra do candidato a presidente da República, ele veio aqui dizer que concordava com aquele programa, quando eu propunha, por exemplo, isenção fiscal para novos investimentos, por um tempo determinado. Eu sei que isso não depende só do governador, então o meu candidato a presidente veio aqui para assinar embaixo e tal. Então era um programa que dizia com muita clareza e sem coisas mirabolantes o que podíamos fazer, estudado, com pesquisa, com muitos profissionais, com pessoas da comunidade. Então acho que a campanha teve programa, conteúdo e tudo mais. Agora, enfim, uma coisa, Arquibaldo, que tem que mudar no Brasil. O Brasil não suporta, não aguenta mais o valor das campanhas. Veja, eu fico imaginando, o sujeito que ganha um salário, 2, assistindo televisão em casa, agora, por exemplo, toda essa história, desses anos todos, e agora de novo, são 30 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 200 milhões de dólares. Então, assim, as campanhas se tornaram algo absurdo. Eu te digo com toda clareza, se eu não tivesse um nome, porque isso leva tempo, são anos para você andar o estado inteiro, eu não tinha condições de... Se eu começasse agora, fosse o mesmo Márcio, com a mesma cabeça, com os mesmos princípios, eu não tinha condições de disputar uma eleição, porque ela está se tornando excludente, estão ficando caras demais. E eu espero que esse Congresso, o meu, que eu fiz parte, não deu conta, eu espero que esse Congresso Nacional, que tem agora o apoio, o presidente da Câmara está muito interessado em promover, consiga promover uma reforma que ataque alguns pontos da política. Uma delas, não pode campanha custar as fortunas que estão custando no país. Concordo. Márcio, muita gente criticando no Facebook em função de uma publicação sua em relação à atuação do Marcos Alexandre, muita gente falando
em relação à sua ausência do Estado no período da alagação. Você está vindo aqui para fazer uma entrega de donativos, é isso? Veja, quando eu faço a crítica, eu não tenho mandato. Quando eu vou a Brasília procurar o Aécio para pedir a ele uma ajuda, para ele conversar com governadores do PSDB, eu vou por minha conta, eu não tenho mandato, eu não tenho mais cota de passagem. Aliás, se eu estou aqui agora, hoje, com você, é porque eu não quis assumir um cargo no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que me foi oferecido. Eu fiz uma opção de estar aqui. Se eu assumo um cargo de secretário de Estado no Mato Grosso do Sul, que me honrou muito o convite, eu não podia estar aqui. Não é que eu vou ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Então, eu faço isso porque eu gosto das pessoas. Agora, a crítica que eu fiz, e vou fazer aqui de novo, há um momento da solidariedade. E eu não tenho mandato, mas como cristão, acho que tenho a obrigação de fazer o que eu posso para tentar ajudar. Mas a gente não pode perder de vista a perspectiva de usar aquilo que Deus nos deu, que foi a capacidade de raciocinar. Nós não podemos ficar esperando a cada ano uma nova alagação. O governo não pode ser apenas um governo de política partidária. O governo tem que planejar. Eu disse hoje de manhã que o governo não controla a chuva, mas o Estado tem condições de ir pesquisando. Eu propunha na campanha que, ganhando a eleição para governador, eu ia abrir um concurso público para contratar aquele que ganhasse o melhor projeto de engenharia que dissesse com clareza o que é que se precisa fazer em Rio Branco. É construir diques de contenção, é construir, ao mesmo tempo, também um corredor que possa tirar o excesso da água. Essas obras são tão caras que vale a pena retirar as pessoas. Sair da escuridão. Não é isso que o governo fez com a Cidade do Povo? Não fez. Você não sabe. Se você perguntar hoje a alguém, qualquer que seja, que obras precisam ser feitas para evitar as consequências da alagação, o governo não sabe dizer. Outra pergunta, é mais barato essas obras que têm que ser feitas ou retirar a baixada inteira? O governo não sabe responder. E por que não sabe? Porque não fez um projeto. E isso não é uma pessoa, é abrir um concurso, eu propunha isso. A outra coisa que já se sabe é que o rio está atolado. Quer dizer, o assoreamento, né? Você tem anos e anos de areia, terra vindo subir o leito do rio. E a mata ciliar, que em muitos lugares ela foi retirada. Então todo mundo sabe que isso são serviços a serem feitos. E já se passaram 20 anos e não foi feito nada. Quer dizer, o governo fala da questão ambiental, etc., mas o que fez para tentar conter, para tentar descobrir o que tem que fazer para isso não se tornar rotineiro? É essa a crítica que eu faço. Que as pessoas acordam cedo do trabalho, eu reconheço isso. Hoje de manhã eu fiz um reconhecimento às autoridades, todos os políticos que se envolveram, e principalmente aos anônimos. Esses me comovem mais, né? Porque são pessoas que nunca disputaram a eleição, não ocupam cargos importantes da política e dividiram o pouco que têm. E são milhares de pessoas que fizeram e que fazem isso. E merecem que a gente faça esse reconhecimento. Então essa é a minha crítica. Você tem que atuar na hora da necessidade, a alagação, enfim, a urgência, é o flagelo, mas precisa estudar e planejar. Eu dei um exemplo hoje de manhã. Os Estados Unidos, eu dizia há 2, 3 anos em palestras, que a previsão norte-americana para ser autossuficiente em petróleo era 2020. E que seria o maior produtor de petróleo do mundo passando a Arábia Saudita. Passaram o ano passado. E hoje, o país mais importante para determinar o preço do petróleo no mundo não é mais a Arábia Saudita, são os Estados Unidos. Ou seja, aqueles que, como eu, acham que o radicalismo islâmico é uma das piores doenças da humanidade hoje, tem que reconhecer que quem fez algo concreto na economia para evitar dólar nos grupos do Estado Islâmico foi os Estados Unidos, que conseguiu fazer com que o barril caísse de mais de $100 para $50. Então é estudar. É estudar, descobrir quais são as obras importantes que tem que ser feitas, fora aquelas que a gente já sabe, que é desassoreamento, replantio da beira de rio, porque senão, Arquibaldo, nós vamos ficar sempre assim, como há 1000 anos, no escuro. Quer dizer, há 1000 anos no escuro, pedindo a Deus que não chova tanto. E eu dizia, Deus já nos deu a faculdade, né, e os meios materiais para a gente alterar a natureza, né, a nosso benefício e tal.
Foi isso que eu disse. Mas aí num contraponto, Márcio, vamos entrar aqui, eu vou fazer aqui o papel de advogado do governo. No contraponto, o que se passa, não é uma questão da natureza, por exemplo, o que se passa no governo do PSDB em São Paulo não é um inverso e não deixa de ser uma catástrofe também, a falta de chuva, o racionamento de água, dá para controlar essas coisas? Quando você cobra do governo que essa questão não tem uma obra de contenção e tal, mas o que o PSDB teria feito para o inverso lá, que foi a falta de chuva? Faltou planejamento também? Eu conheço bem, procurei estudar mais a realidade do nosso Estado, mas ao dizer daquilo que é falho na administração petista no Acre e no Brasil, eu não estou dizendo, que nunca disse, que as outras administrações são perfeitas. No Brasil como um todo, precisa entrar mais planejamento, mais técnica, mais mérito e menos política partidária da pior qualidade. O Estado precisa ganhar eficiência, técnica, planejamento. O Brasil está numa crise hoje que não é só, o que não é pouca coisa, que é uma crise de valores, mas é também uma crise em que o país perdeu o bonde da história. O Brasil hoje era para estar, junto com os Estados Unidos, dominando a política de recursos naturais, no que diz respeito a petróleo e gás, no mundo. O Brasil esteve perto da autossuficiência e deu passos gigantescos para trás, perdeu o bonde da história. Então, assim, no Brasil como um todo, é mais planejamento, mais Estado, mais trabalho e menos propaganda, vamos dizer assim. Mas, Márcio, deixa eu falar rapidamente. Não, vamos falar dessa questão das doações, porque nosso tempo está esgotado. Vamos falar isso. A minha produção já me avisou. Rapidamente, por gentileza. Você está vindo ao Estado, tem doação para fazer? A quem será? Não, veja, doação, obrigado pela pergunta. Há uma confusão, não sou eu que faço isso. Eu fiz um pedido ao Aécio Neves, ele falou com o governador de São Paulo e o governador de Goiás na minha presença. Eu falei com o governador do Mato Grosso do Sul, com quem eu tenho uma relação muito boa, de amizade. Os 3 governos, mas aí é uma coisa oficial, não é daqui um caminhão, leve lá você, vai entregar, é de estado para estado. Então, as 3 defesas civis dos 3 estados se colocaram à disposição. Quais são os estados? Minas, São Paulo? Não, Minas não. São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Tá. Então, eles entraram em contato com o estado do Acre, com a defesa civil do estado do Acre, que é o coronel Batista, com quem eu também falei, e se colocaram desde a semana passada à disposição para receber o pedido da Defesa Civil do Acre. Então, eu tenho informação que Goiás e Mato Grosso do Sul já receberam a lista de prioridades e estão providenciando. E São Paulo está ainda aguardando a lista que a Defesa Civil do Estado vai entregar. Então, é bom você perguntar, porque há uma confusão, o pessoal acha que o governo, de algum lugar, vai entregar para mim que eu vou trazer. Não existe nada disso. O que nós fizemos, e eu agradeço ao Aécio Neves, é pedir a alguns governos que ajudem o Estado. E eles se prontificaram. Então, esses 3 estados, de forma oficial, com a Defesa Civil, com a Defesa Civil do Acre, ligaram para cá, entraram em contato com o coronel Batista, se oferecendo para ajudar. É o que eu podia fazer, como eu fiz da vez passada, em 2012. E o Minas Gerais e São Paulo, naquela ocasião, atenderam ao pedido. Então, eu espero que agora também aconteça. Porta-voz. Mas é oficial, não sou eu que vou entregar, nem tenho esse interesse. O que eu tenho interesse é que as coisas aconteçam, que as pessoas tenham aliviado a sua dor. Beleza. Márcio, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela sua vida. Muito obrigado também. Obrigado pelas pessoas que nos prestigiaram com a sua audiência. Fique com Deus. Um abraço. Mais uma vez, obrigado ao Márcio Bittar, obrigado também ao Zé Augusto, meu amigo, querido amigo que nos visita aqui, obrigado pela presença. Obrigado a você também que nos assiste, daqui a pouquinho nós voltamos após o intervalo comercial. Por favor, não saia daí.